Oi, crianças! Na nossa aula de ensino religioso, vamos continuar falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Hoje vamos aprender 2 mandamentos, o 5º e o 6º mandamento. Mas antes de começarmos, vamos orar. Então, todo mundo fechando seus olhinhos e abaixando suas cabeças, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada a Deus porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado desse vírus mal. Abençoa os nossos familiares. Obrigada pelo pão de cada dia. Deus seja com cada criança, abençoando, que a Tua palavra, Deus, possa penetrar no coraçãozinho de cada uma delas. Deus, também te peço perdão pelos nossos pecados. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, crianças, nas aulas passadas aprendemos até o 4º mandamento, não é? O primeiro, vamos revisar? O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagens de esculturas. Terceiro, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos é a respeito da nossa relação com Deus, certo? Então, esses 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento que temos com o Senhor. Não fazer imagens, não fazer esculturas, lembrar do dia do Senhor para santificar, guardar um dia para o Senhor. Então, tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. Esses 4 primeiros mandamentos, tá? Que é a primeira tábua da lei. Agora, vamos para a nossa segunda tábua da lei. Essa segunda tábua da lei, ela tem um relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento com o próximo. Então, a partir de hoje, da aula de hoje, vamos falar dos mandamentos seguintes, é o relacionamento que temos com o nosso próximo. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o 5º e o 6º mandamento. O 5º mandamento, prestem bastante atenção, está em Êxodo 20, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mais uma vez, vou repetir. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esse é o 5º mandamento. Agora vamos saber mais do que é que se trata. Eu já estou falando que é honrar pai e mãe. E o que é isso? O que é honrar? O que significa essa palavra honrar? Honrar é mais do que obedecer. Honrar é mostrar respeito pelas pessoas. É mostrar o quão importante aquelas pessoas são. Esse 5º mandamento, começamos a cumpri-los nas nossas casas, nos nossos lares. Prestem atenção nessas imagens que eu vou mostrar a vocês agora. Viram? Há diferentes tipos de famílias. Famílias muito numerosas, famílias que têm poucas pessoas, ou famílias que só tem um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, ou uma avó e um netinho. Então, as famílias são diversificadas. Há vários tipos de famílias, mas tem algo que é comum entre elas. E o que seria isso? O respeito entre os familiares. Então, esse versículo, honra teu pai e tua mãe, vou repetir mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, a quem esse versículo está ordenando a honrar? Ao papai? Só o papai? Só a mamãe? Não. Honra teu pai e tua mãe. Aos dois. Mas também, esse versículo, ele também quer dizer algo a mais. Não é só o papai e a mamãe que eu devo honrar. Ele também diz que devemos honrar quem? Os mais velhos. Certo, crianças? Então, em Levítico 19:32 diz assim, vou ler para vocês. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam a Deus. Eu sou o Senhor. Isso, ele quer dizer que também, além dos nossos pais, de honrar os nossos pais, também precisamos obedecer quem? Os mais velhos. Então, eu acredito que papai e mamãe sempre ensinaram a vocês, obedeçam os mais velhos. Na escola, obedeçam seus professores, porque nós somos mais velhos do que vocês. Na casa dos vovós, obedeça sua vovó, seu vovô, seus tios, porque eles são mais velhos do que vocês.
Então, esses ensinamentos é a respeito desse versículo. Tem na Bíblia falando sobre isso, que devemos honrar, respeitar, obedecer os mais velhos. Vocês notaram que quando eu li esse versículo, ele tem uma promessa? Olha só, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Ele é um versículo, ele é um mandamento, na verdade, que já vem com promessa. Significa que se você honra seu pai e sua mãe, respeitam os mais velhos, os seus dias na terra serão acrescentados, dias de vida serão acrescentados aqui na terra. Fora isso, Deus irá abençoar bastante vocês. Observem esse quadro aqui. Então, vamos falar sobre esse mandamento. Então, quem eu devo honrar? Aos pais e aos mais velhos. Promessa. Qual é a promessa desse mandamento? Para que se prolongue os seus dias na terra. Como eu falei para vocês, quando a gente cumpre esse mandamento, Deus ele está prometendo que vai prolongar os nossos dias de vida aqui na terra. E quando? Quando é que eu devo honrar? Quando é que eu devo respeitar? Quando eu tiver vontade? Ou quando é me pedido? Não. A Bíblia é bem clara. Ela diz o quê? Que a gente deve obedecer em tudo. Ou seja, em todo o tempo. Não quando eu escolher obedecer ou quando eu for obrigada a obedecer, a honrar os mais velhos. De jeito nenhum. Então é em tudo, porque a palavra do Senhor diz isso. E por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque é justo e agrada a Deus. Se eu quero agradar a Deus, se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, então eu devo cumprir os mandamentos do Senhor. E se o mandamento dele diz que eu devo honrar pai e mãe, os mais velhos, as autoridades, então eu devo fazer isso, porque isso agrada ao Senhor, certo? Então, esse foi o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Agora vamos para o 6º mandamento. O 6º mandamento, em Êxodo 20, versículo 13, diz assim: não matarás. Como eu falei anteriormente para vocês, a partir do 5º mandamento, estamos falando sobre os mandamentos que se diz respeito, o relacionamento da gente com o próximo, certo? E esse mandamento não é diferente. Esse mandamento está dizendo o quê? Não matarás. Esse mandamento, ele nos diz o quanto a vida é preciosa e quanto necessita ser preservada. Deus criou cada ser humano. Não se nasceu nenhum ser humano que não fosse da vontade de Deus. E todas são criaturas feitas igualmente à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é o Criador. Então, destruir uma vida significa que vai destruir algo que Deus fez. Eu sei que há momentos que é necessário fazer isso. Por exemplo, em uma guerra, a gente sabe que existem muitas mortes. Outra coisa também, quando é um caso de vida ou morte, a minha vida está em perigo. Então, alguém quer me matar. Mas antes que alguém me mate, eu me defendo. E eu acabo matando aquela outra pessoa. Isso pode acontecer. Mas fora esses exemplos de querer defender a nossa própria vida, fora isso, não devemos destruir a vida de ninguém. Devemos preservar a vida das outras pessoas. A Bíblia nos fala do primeiro homicídio. Vocês sabem como aconteceu? Então, lá em Gênesis, fala de Adão e Eva, que tiveram filhos, o nome deles, Caim e Abel. E eles, desde pequenos, foram ensinados pelos seus pais que eles deveriam ofertar ao Senhor. E eles sabiam como deveriam fazer isso. Só que Caim, ele quis fazer do jeito dele. Quis fazer de qualquer jeito. E a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele não se agradou da oferta de Caim. E isso causou uma tremenda inveja em Caim. Ao invés de ele ter se arrependido, ter corrigido seu erro e ter feito as coisas corretamente como deveriam ser, não, isso só deixou ele mais bravo com seu irmão, muito irritado. E lá em Gênesis 4, 6 e o 7 diz assim:
porque Deus viu isso e alertou a Caim. Então, ouçam só. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus já estava alertando Caim, porque viu que Caim já estava com inveja no seu coração por causa de Abel. Porém, Caim não deu ouvidos ao Senhor. E pior ainda, ele estava bolando um plano para matar seu irmão. Então, Caim, ele não deu valor à vida e nem às palavras do Senhor. Esse é um exemplo daquele que não cumpriu o sexto mandamento, de não matarás. Mas agora eu vou falar para vocês um exemplo de uma pessoa que ela deu sim valor à vida do outro. O nome dele era Davi. Então, Davi, antes de ser rei, ele foi um jovem a qual Deus escolheu, para ser o rei do povo dele. Então, Davi, ele tinha um amigo, tinha família. Só que teve um dia, um antigo rei chamado Rei Saul, ele começou a ter inveja de Davi. E daí ele quis perseguir Davi, porque sabia que Davi era o escolhido do Senhor. Então, por causa dessa raiva que o rei Saul tinha de Davi, ele teve que se afastar do seu amigo, seu melhor amigo, teve que se afastar da sua família e sair corrido mesmo, se esconder para não ser assassinado pelo rei. Mesmo Davi saindo daquele lugar, o rei não descansou. Ele organizou uma caçada para matar Davi. Só que Deus era com Davi e não com Saul. Certa noite, Davi foi ao acampamento do rei Saul. Então ele chegou bem próximo ao rei. Todos estavam dormindo, porque Deus fez assim, que todos caíssem no sono profundo e ninguém acordou. Então Davi, ele chegou bem próximo ao rei Saul. O amigo dele queria ali matar o rei, disse: deixa ele comigo. Mas Davi interveio. Por quê? Observem o que foi que Davi disse a ele. Em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9, diz assim, a resposta que Davi, deu ao amigo Abisai. Disse assim, Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique por inocente? Então, Davi, ele sabia que quem podia tirar a vida do rei Saul seria Deus. Ele sabia que o direito à vida pertence a Deus, pertence ao Senhor. Não cabe que nenhum possa tirá-la. Principalmente ele que estava ali. Deus fez o rei e os outros soldados do acampamento caírem no sono profundo. Então, Davi, ele só levou dali a jarra e a lança que estava próximo ao rei Saul. Então, crianças, essa seria uma grande oportunidade para Davi acabar com a vida do rei e poder voltar à sua vida normal, o que ele tanto queria. Mas ali Davi sabia que se ele fizesse isso, ele estaria pecando contra o Senhor, estaria quebrando o sexto mandamento. Por quê? Quem tem o direito à vida? Quem deu o direito à vida? O Senhor. Então só a Deus pertence a esse direito à vida, de tirar, de dar, certo? No dia seguinte, Davi, ele de longe, ele gritou o nome do rei e mostrou para o rei a jarra e a lança que ele tinha tirado naquela noite. E ali o rei viu, reconheceu que se Davi quisesse matá-lo naquela noite, ele poderia ter feito isso. Mas não foi o bastante para mudar o coração do rei. O coração do rei continuava fechado, continuava pecaminoso, porque o coração do rei continuava longe dos caminhos do Senhor. Então, esse exemplo de Davi é incrível para mostrar o cumprimento do sexto mandamento. Mas, crianças, existem outras formas a gente matar o nosso próximo sem que seja com armas, sem que seja com qualquer outra coisa. Matar-lhe fisicamente. Eu vou ler para vocês aqui um versículo que está em 1 João 3,15, que diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino.
Vou repetir. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha só que versículo forte esse. Então significa que eu não preciso matar aquele meu próximo fisicamente. Quando eu maquino mal na minha mente, quando eu desejo mal, quando eu penso mal do meu colega, do meu irmão, do meu próximo, eu estou assassinando ele. Então, crianças, percebam bem que esse versículo ele vai muito mais além do que matar fisicamente uma pessoa. Então, eu não preciso chegar com uma arma e matar alguém para assassinar o meu próximo. Só eu estar desejando o mal dentro do meu coração, eu já estou assassinando aquele meu próximo. Então, que a partir de agora, crianças, vocês possam colocar isso na mente de vocês e no coraçãozinho de vocês. Esse versículo, esse mandamento, não matarás, não significa que eu vou matar fisicamente apenas a pessoa. Eu posso também acabar assassinando o meu próximo sem ao menos tocar no fio de cabelo dele. Como? Pensando mal, desejando mal dentro do meu coração. Nós sabemos que o próximo pode não estar ouvindo, entendendo, mas sabemos quem pode, quem sonda os nossos corações, esquadrinha as nossas mentes. Quem? Deus. Deus sabe tudo que acontece dentro do nosso ser, até mesmo antes de a gente falar. Ele já sabe o que é que já passou na nossa mente e o que está no nosso coração, o que está sendo maquinado no nosso coração, na nossa mente. Certo, crianças? Então, mais uma vez eu vou repetir esse versículo de 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, devemos sempre estar valorizando a vida do nosso próximo, porque assim Deus quer, assim Deus colocou nos mandamentos para que a gente possa cumpri-los, certo? Então, essa foi a aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham compreendido. Também espero que vocês meditem nesses dois mandamentos, tanto de honrar pai e mãe, quanto desses não matarás, certo? Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!